Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre. Uma das maiores dificuldades dos investidores, principalmente do investidor iniciante, é conseguir identificar as melhores oportunidades de investimento de fato. Conseguir identificar, conseguir analisar e ver o que é oportunidade, o que não é. Mesmo quando consegue identificar, muitos investidores também não têm frieza, não têm paciência suficiente para aproveitar essas oportunidades, acabam se embolando ali, tomando decisões erradas. E isso se torna um erro mais grave ainda quando o investidor que deixou de aproveitar uma oportunidade, por qualquer motivo que seja, não aproveitou uma oportunidade, ele começa a se interessar pelos mesmos ativos só depois que eles já se valorizaram muito e talvez nem representem mais uma oportunidade de investimento tão interessante assim. Mas aí subiu, o cara vai lá e quer comprar. E parece que o medo de comprar na baixa, de comprar barato, ele dá lugar para o medo de ficar de fora de uma eventual alta depois. E aí o investidor ele é levado a cometer mais um erro tentando corrigir outro erro, entendeu? E isso pode dar muito prejuízo, gerar muito prejuízo na carteira de investimento de muita gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre oportunidades de investimento na Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, até mesmo na renda fixa. Vamos ver algumas ações aqui que podem ser oportunidades, mas o objetivo não é fazer recomendação de investimento. Aliás, nunca é recomendação de compra nem de venda. A ideia aqui é passar para vocês como vocês podem interpretar melhor o que está acontecendo, o cenário, para conseguir tomar decisões de forma mais clara e assertiva e principalmente de forma independente. Tá? Quem já é de casa, quem já acompanha aqui o Valor em Ação, deixa o like no vídeo aqui no Capricho. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo do Valor em Ação. E primeiramente vamos falar de renda fixa. A renda fixa hoje ela oferece uma remuneração interessante para quem quer investir nos títulos de longo prazo. Então você tem aqui Tesouro IPCA+, para 2035 pagando IPCA mais 6,01%, para 2045 6,03%, para 2029 IPCA mais 5,74%, prefixado pagando quase 12,5% para 2033. Enfim, são investimentos muito seguros, a gente está falando aqui de Tesouro Direto, pagando IPCA mais uma taxa bem interessante. Lá em 2018, 2019, 2020, ninguém imaginaria uma taxa dessa aqui. Então, quem tem perfil muito conservador precisa aproveitar isso daqui. Se o seu perfil ele é altamente conservador, não tem nem discussão, não tem nem perigo. É renda fixa que tem que ser a menina dos olhos do investidor que é altamente conservador mesmo. Porque esse cara ele não consegue suportar muita volatilidade, ver o valor dos seus investimentos oscilar demais. Só que isso acontece na renda fixa também, diferente do que muita gente pensa. Então, se o cara é muito conservador mesmo, conservador ao extremo, daí talvez o ideal seja concentrar boa parte dos ativos, dos investimentos em ativos pós-fixados, como Tesouro Selic, por exemplo, algum CDB que renda 100% do CDI ou mais, porque esse investidor ele não suporta de forma nenhuma a volatilidade. Agora, se você tem um perfil conservador, quer renda fixa, mas não tem problema nenhuma com marcação a mercado, se lá no vencimento está garantido, a gente está falando aqui de boas oportunidades nesse momento. Tesouro IPCA mais para 2035, pagando IPCA mais 6%. Você vai ter uma taxa pré-fixada de 6% mais a variação do IPCA. Então, para quem se interessa e gosta de renda fixa para carregar até o vencimento, eu acho que é um bom momento. Só que mesmo assim, o investidor que escolher renda fixa, ele pode acabar se complicando se ele não souber interpretar os movimentos do mercado financeiro. E aí você pergunta, beleza, Badu, as ações e os fundos imobiliários estão baratos, vale a pena mesmo com a renda fixa pagando tudo isso, né? Se a renda fixa está tão interessante, por que eu vou comprar ações? Renda variável, a gente precisa saber que sempre oferece um prêmio com relação ao investimento de renda fixa. Então, você vai comprar ações mais baratas, né? Você vai ter um potencial de valorização maior. Só que é mais risco também. É aquela coisa, muitas vezes o investidor ele olha para uma ação que o preço está caindo, ele acha que é um investimento muito mais arriscado. Mas se tem uma empresa por trás, será que não é menos arriscado você comprar uma participação naquela empresa por um preço menor
do que pagando mais caro? Se os resultados da empresa de longo prazo, eles não dependem muito do que está acontecendo hoje, e o valor que você está adquirindo, comprando essas ações, depende muito mais dos resultados dos próximos anos do que do que está acontecendo em 1, 2 anos, será que não faz sentido, às vezes, você comprar ações mais baratas, o risco não é menor? Porque na renda fixa fica claro, né, que a gente tem um cenário melhor. Em renda variável, às vezes o investidor ele não consegue interpretar muito bem o cenário de oportunidades. Acaba sempre enxergando como muito mais risco. Então você tem muitos fundos de papel que têm ativos de renda fixa na carteira pagando um prêmio muito maior do que o Tesouro Direto, por exemplo, nos ativos indexados à inflação. Claro que tem muito mais de risco. Você tem principalmente o risco de crédito, o risco de inadimplência por parte do tomador, já se materializando em alguns fundos de papel do tipo high yield. A gente tem também ações de empresas do setor elétrico, bancos, seguradoras, e que também podem ser opções interessantes nesse momento, só que o risco, como eu falei, se trata de ativos muito mais arriscados. Renda variável, o prêmio ele se dá justamente por esse risco maior, senão o investidor não aceitaria. Então a gente vai ver aqui ações de algumas empresas que estão descontadas nesse momento, lembrando, mais uma vez, que não se trata de recomendação de investimentos. Mas eu vou abrir aqui, se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite, já resolva logo essa questão, já resolva esse problema, se inscreva aqui no canal. Primeira ação que a gente vai ver aqui, Neoenergia. Abrir aqui a plataforma Investidor 10, a ação caiu bastante nos últimos meses, uma queda de mais de 15% nos últimos 12 meses, P sobre L 3,99, um PVP de 0,67. Então, é uma empresa que está barata, eu já fiz vídeo aqui falando sobre ela, a empresa vem entregando bons resultados, mostrando principalmente que ela consegue, ela tem a capacidade, a empresa está num setor que tem a capacidade de se beneficiar do repasse da inflação nas suas receitas. Quando a gente olha o lucro versus a cotação, a gente consegue ver que no período mais recente o lucro da empresa crescendo e a cotação caindo. Isso pode representar, sim, uma oportunidade. Os múltiplos aqui, como a gente já falou, um ROI de 16,86%, boas margens, um dividend yield baixo nesse momento, porque o foco da empresa não é dividendo, é mais crescimento, entregar o que ela vem prometendo nos últimos anos, PVP muito baixo, um P sobre L também indicando que pode ser uma boa oportunidade você adquirir ações dessa empresa. É claro que você precisa analisar outros aspectos também, a gente está falando aqui só de múltiplos. Mas, como eu falei, é uma empresa que tem essa capacidade de se beneficiar do repasse inflacionário. Como você tem um título de renda fixa que paga IPCA, mais uma taxa pré-fixada interessante no momento, você tem ações com essas características, principalmente no setor elétrico, que também estão sendo negociadas com muito desconto. Outra ação que tem potencial, mas que vem sendo castigada pelo mercado hoje é B3SA3, a nossa bolsa de valores, como o mercado de renda variável. Não está muito bem, o investidor não está se interessando muito por isso agora, que a bolsa está descontada, as ações vêm sofrendo desde a máxima, a queda já é de praticamente 50%, as ações da B3 realmente vêm sofrendo, mas você vê que é uma ação que tem um potencial de crescimento maior, então você tem um PVP de 3,47, que está abaixo da média, um P sobre L 16,6, um ROI acima de 20%, é uma empresa que tem ótimas margens, margem líquida acima de 40%, margem EBITDA acima de 65%. Então se trata de uma empresa, de uma ação interessante, né? Naquela época que a bolsa estava subindo ali, 2019, 2020, todo mundo achava a melhor empresa do mundo, a empresa tinha muito potencial. Agora, né, pouca gente se interessando. Isso acontece também. Até quando a gente fala de conteúdo sendo produzido em rede social, YouTube e outras redes sociais, hoje você tem menos conteúdo falando de ações baratas. Todo mundo interessado em renda fixa. Fundo imobiliário era a 8ª maravilha do mundo uns anos atrás. Hoje parece que está todo mundo correndo para a renda fixa. O investidor ele se confunde muito na hora de saber o que é de fato oportunidade e o que não é. Tem como você aproveitar tudo, mas precisa entender um pouquinho mais. De acordo com um levantamento feito a pedido do Infomoney em meados de abril, mais ou menos, a gente tem aqui algumas ações consideradas muito baratas. 9 dentre as 15 principais empresas do setor elétrico poderiam ser consideradas
ações baratas. E de lá para cá, a coisa não mudou muito, né? Se você for ver, algumas ações ficaram ainda mais baratas. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a bolsa está caindo para caramba. Você vê aqui Taesa com P sobre L projetado de 6,75 está barato. CEMIG com P sobre L projetado de 5,71 barato. Copel, considerada cara. Energias do Brasil também, mas CPFL Energia barato. Neo Energia barato, que a gente já viu. Engie, Energisa, Isacetep, Alupar, todas as ações do setor elétrico com essa capacidade de proteção contra a inflação no médio e longo prazo, consideradas baratas nesse momento. Nesse levantamento, o múltiplo preço-lucro, conhecido como P sobre L, ele foi utilizado para identificar quais ações estão descontadas atualmente. E aí você olha a média, você compara o indicador médio dos últimos 5 anos com o projetado para esse ano, para 2023. Então as ações foram consideradas baratas quando o P sobre L projetado era inferior a essa média histórica. Então, aspectos qualitativos, é claro, e outros fatores precisam ser considerados na hora de você escolher uma ação, mas é nítido que a gente tem oportunidades na Bolsa de Valores nesse momento para o investidor que sabe escolher, que sabe identificar. Só que o que o investidor ele enxerga? Ele vê a taxa dos investimentos ativos de renda fixa maior e a cotação das ações mais barata. Ele não consegue olhar para a cotação mais barata e enxergar que esse tipo de investimento, essas ações, estão oferecendo uma taxa maior. Ele só vê que está caindo, dando prejuízo, enquanto a renda fixa aparentemente está pagando muito. E realmente a taxa é maior. Se você for ver aqui no Tesouro IPCA+, para 2035, que eu utilizei como exemplo, as taxas subiram muito de 2019, 2020 para cá. A taxa está praticamente em 6%, acima de 6%, já chegou a passar de 6,5%. Só que quem investiu aqui em 2020, por exemplo, com essa taxa de mais de 4,5%, 5%, se for resgatar agora, não vai conseguir esse lucro, esse retorno de IPCA mais 5, 4,5%, 5,5%. Quem quiser resgatar agora vai ter que ver que a cotação também está praticamente de lado desde 2019, como a gente tem mais ou menos o Ibovespa nesse momento também. Então a renda fixa, ela não é fixa se você quiser resgatar antes do vencimento. Quando a gente fala de tesouro direto, que tem muita liquidez. Quando a taxa sobe, o preço cai. Isso aqui é marcação a mercado. Só que o investidor vê a taxa, como eu falei, IPCA mais 6%, acha que a renda fixa é interessante, só que isso acontece justamente por conta do cenário hoje, que é mais incerto, mais arriscado. O investidor ele exige mais retorno em tudo. O dinheiro, de fato, ficou mais caro. Hoje e amanhã a gente tem reunião do Copom acontecendo para decidir o futuro da política monetária, para onde que vai a taxa Selic, provavelmente vai ficar no lugar que está mesmo. A expectativa do mercado é de que o Banco Central mantenha a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, como já está desde agosto de 2022, só que ali a gente pode ter o Banco Central, a autoridade monetária, sinalizando quando que pretende começar a cortar os juros, e isso pode impactar as cotações no curto prazo. Então a Selic vai começar a cair já nas próximas reuniões ou só em 2024? Qual que é a sua opinião? Muitos investidores acabam preferindo renda fixa nesse momento. Não tem nada de errado nisso, na minha visão. Se o investidor prefere renda fixa, tem esse perfil, legal. Qual que é o grande porém e como que o investidor ele pode se dar mal no meio desse cenário? Como eu falei, a bolsa, diferente da renda fixa, ela acaba atraindo muitos investidores quando ela já não está mais barata. Então, na renda fixa, as taxas acabam facilitando a vida do investidor na hora de identificar as oportunidades ali, e está mais atrativo nesse momento, sim, mas as ações brasileiras elas continuam atrativas com a relação de preço-lucro de 7 vezes, um desconto de mais de 30% em relação à média dos últimos 15 anos. É por isso que eu falo, você vai comprar barato agora, você vai investir em ações, você vai fazer um bom investimento, a chance de você fazer um bom investimento é alta, mas será que você vai ganhar dinheiro? Tudo isso depende de quanto de volatilidade você suporta, qual que é o percentual que você aguenta, porque os ciclos eles são assim. Tá? Então muita gente sai vencedora e muita gente acaba perdendo também, plantando a sementinha de perdas ainda maiores. Porque o arrependimento, o investidor ele não compra, depois ele se arrepende de não ter comprado, entendeu? E pode acreditar no que eu vou te falar aqui agora. Você pode não investir em ações porque você não acha legal, não acha interessante nesse momento, mas depois que a bolsa subir,
esse medo de ficar de fora, esse arrependimento, ele vai bater. Então, cuida da sua alocação nesse momento e depois, perdeu. Se a oportunidade passou, você não conseguiu, não tenta consertar isso correndo ainda mais risco. Porque como eu falei, o investidor ele se arrepende, mas as ações elas não param de ser negociadas. Então não é que você perdeu a oportunidade de comprar barato, mas a oportunidade de comprar ela continua acontecendo todos os dias que a Bolsa de Valores abre. Caro, barato, o preço que seja, o investidor ele pode comprar se ele quiser. Então, às vezes, o investidor ele não comprou barato, mas na hora que está caro, ele vai querer corrigir isso, comprando os mesmos ativos por preços muito maiores. E isso pode, ao invés de trazer um retorno na média maior para você, no médio e longo prazo, isso pode acabar destruindo a rentabilidade da sua carteira. Beleza, meus queridos amigos? Por hoje é isso, fico por aqui. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Tá? Aproveitem as oportunidades, tanto em renda fixa quanto em renda variável, em ações, fundos imobiliários. Aproveitem as oportunidades ajustando a carteira de acordo com o perfil e com os objetivos de vocês. Lembrando sempre, ativo de renda variável é com foco no longo prazo, invista sempre um dinheiro que você pode deixar esperar. E os ativos de muito risco, a gente está falando aqui de criptomoedas, um percentual menor que você sabe que você pode perder, isso não vai mudar a sua vida, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!